Cronograma, Bíblia Todo Dia, João, capítulo de número 18. Aqui nós vamos ver que acabam aqueles 4 capítulos que eu falei para vocês, que são os meus preferidos da Bíblia. E a partir do capítulo 18, nós já começamos a ver quando Jesus é preso e já vai começar toda a questão da crucificação, depois ressurreição. E Jesus ele vai ser preso, né? Quando Jesus terminou de orar o quê? Aquele capítulo 17 que nós vimos que foram a respeito das 3 orações, não é? Então Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, né? E ali Judas, o traidor, que conhecia muito bem aquele lugar, porque Jesus já tinha muitas vezes se reunido ali com os seus discípulos, conforme o versículo 2 nos diz. Então Judas foi ali e levou, né, um destacamento de soldados, guardas, aqueles homens com quem ele tinha combinado de trair Jesus. E ali ele vai, e Jesus sabia de tudo. E Jesus vai perguntar: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí Jesus responde, versículo 5, sou eu. Versículo 6, quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Lembra que eu já expliquei para vocês a questão aqui de quando Deus, né, ele se coloca como o grande eu sou, se colocou para Moisés. E aqui, olha, veja que é tão poderosa essa palavra, porque aqui mais uma vez fica claro da autoridade, do poder, como é que eu posso falar? Me faltou a palavra agora. Da identidade divina que estava sobre Jesus, quando ele diz sou eu. Foi uma palavra tão forte, tão carregada de uma declaração e revelação do próprio Deus na frente deles, que eles caíram por terra, né? Eles não se aguentaram. E aí, Jesus ele vai ali se entregar, né? Porque já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Em outras passagens, em outros evangelhos, nós vamos ver que o Senhor ele vai até dizer, né? Quantas vezes eu estive com vocês ensinando no templo e vocês vêm a mim agora me pegar às escondidas, né? Na calada da noite, podemos dizer assim, como diz o ditado. E aqui nós vamos ver também rapidamente, João, ele não entra em detalhes nesse assunto de Pedro, que nós já conhecemos bem, que Pedro vai tirar uma espada e vai ferir o sumo do sacerdote, que é Malco, e o Senhor ele vai repreender. Jesus vai repreender a Pedro, porque Jesus não precisava daquela defesa naquele momento, porque o próprio Pai, né, se ele quisesse, o próprio Pai enviaria legiões de anjos, como nós vimos também nos outros evangelhos. Depois nós vamos ver que Jesus é levado a Anás, que nós também já vimos isso aqui em outros evangelhos, né? Ele passou por Anás, depois Caifás. E vamos ver também o próprio Pedro negando Jesus. Vamos ver a interrogação do sacerdote a Jesus, que eles queriam porque queriam que Jesus, né, se autodeclarasse o Filho de Deus, né, para que eles tivessem um motivo para realmente prender. Porque nós sabemos que Jesus ele foi preso sem motivo, ele foi crucificado sem motivo. Ele não tinha erros, ele não tinha cometido nenhum erro que o levasse à crucificação. E aí depois também nós vamos ver Jesus diante de Pilatos, que nós já vimos também. É impossível eu estar falando para vocês aqui de João, que é o último evangelho, e não ficar sempre, o tempo todo, frisando para vocês que de fato nós já vimos tudo isso. Porque os 4 evangelhos, lembra que eu falei para vocês, eles falam da mesma coisa, vida, morte, né, ministério, crucificação de Jesus, mas eles falam de algumas formas diferentes. Enquanto um evangelista detalha muito uma cena, o outro já fala mais breve. Então, por isso que eu estou sempre aqui. Gente, nós já falamos sobre isso nos outros evangelhos. E aí, diante de Pilatos, né, Pilatos, ele vê ali que Jesus não tem culpa, ele vê que Jesus não deveria ser crucificado, mas como ele não quer desagradar o povo, ele vai acabar condenando, né, e fazendo com que Jesus vá à crucificação, né? E aqui o povo também, nós vamos ver que o povo pede Barrabás, porque naquela época, numa festa como aquela, existia a tradição de sempre soltar um preso, para exercer misericórdia, era festa de Páscoa, e ali naquele momento o povo crucificou Jesus, porque o povo diz, não solta Barrabás, não solta Jesus, nós queremos livre Barrabás, né? Crucificam, diziam isso com Jesus.
E versículo 36 é muito importante porque o Senhor diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixa muito claro algo que muitos não entendiam. Porque Jesus era justamente uma ameaça para os grupos religiosos, para Herodes, para os reis, para as autoridades daquela época. Por quê? Porque eles achavam que Jesus queria estabelecer um reinado, que Jesus queria levantar, por exemplo, um partido político cheio de adeptos a ele. E não era isso que Jesus veio fazer. Jesus não queria reinos humanos. Ele disse: o meu reino não é dessa terra. Ou seja, ele estava deixando claro que a missão dele era celeste. Mas até os próprios discípulos de Jesus tiveram uma noção errada a respeito disso. Achavam que Jesus estava para governar, para libertar o povo ali daquela opressão romana que existia naquela época. Então é sobre isso, meus amados, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.